Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs aqui do canal Monte de Jesus. Quem vos fala é o vosso irmão Valcleman. Eu queria fazer aqui um pequeno estudo com vocês a respeito da vinda de Cristo. Mas antes eu quero fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, pelas vossas vidas, para que Deus venha nos dar entendimento, abrir o nosso coração, nos fazer ser homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Jesus, Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa, Pai, a cada um, meu Deus, que ouvir esse pequeno estudo, essa palavra, nessa tarde, Deus, nesse dia. Obrigado, Jesus, por cada um, meu Deus, por cada inscrito, por cada um, meu Deus, que tem acompanhado nossos vídeos, os canal, aonde são edificadas a sua fé, aos irmãos, às irmãs, todos os pastores e trabalhadores da tua obra que têm colocado conteúdos voltados para a tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus. Nos ajuda a entender e guardar os teus mandamentos e a nossa fé até o último dia, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe esse ouvinte, esse irmão, essa irmã, que precisa de um milagre hoje, Deus. Alcança a vida dele e opera o milagre, Deus. Porque o Senhor é Deus de perto e de longe, onipresente, onisciente. Aleluia, todo-poderoso, Pai. Confirma, Deus, a tua bênção, a tua obra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmão, glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui ler com vocês o livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 36, que fala assim: exortação à vigilância. 24:36 de Mateus. Porém, quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, verso 37, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas entendei isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, ficai também atentos, porque numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Irmão, glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a esperar a sua volta todos os dias, a qualquer momento. E Ele ainda fala mais: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que o Senhor faz esse alerta a mim e a você? Em pleno século 21 que vivemos, em plena era digital, por que Jesus faz esse alerta para mim e para você? Preste atenção. O Senhor, Ele requer de nós vigilância constante. Isso quer dizer viver na doutrina dos apóstolos, viver debaixo da palavra de Deus, debaixo da graça de Deus e da mão de Deus. Isso quer dizer não pecarmos contra Cristo, contra a sua palavra, contra o meu irmão, minha irmã, contra meus filhos, minha esposa, contra o esposo das irmãs,
Isso quer dizer você viver em vigilância constante, sempre obedecendo a palavra de Deus. Porque o que acontece nos dias anteriores ao dilúvio? A Bíblia diz aqui, claramente: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, no verso 38, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Glutonaria é pecado. Gálatas capítulo 5. Você encontra glutonaria, bebedice, iras, porfia, emulações. São as obras da carne, são os frutos da carne. Casavam, é pecado casar? Não. O pecado está o seguinte, que casavam e davam-se em casamento. Casavam, depois procuravam outro casamento. Isso é pecado. Casavam e davam-se em casamento. Jesus não deixou para que nós viemos somente viver casando e descasando. Não. Nós temos que ser marido de uma mulher só. E fazermos a nossa vida justa na presença de Deus. E ele ainda fala mais ainda: portanto vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o seu Senhor. Mas entendei isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria a sua casa que fosse arrombada. Vamos entender aqui uma coisa. Aqui mais na frente ele diz a parábola dos servos, no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento em tempo oportuno? Porventura, ou seja, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar assim, servindo, em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Então, aquilo que o Senhor Jesus ele confiou em nossas mãos, nós temos que executar, fazer e continuar até o fim, até a nossa morte ou a vinda de Jesus. Ele fala assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Nesse momento aqui, Jesus, ele fala que somente Deus sabe. Mas nós vemos que quando ele é arrebatado, a palavra de Deus diz que é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Toda a autoridade. Nesse momento, se toda a autoridade é dada a Jesus, ele já sabe o dia da sua volta. Vamos ler aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, que fala assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E acabando de dizer estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Estando eles olhando atentamente o céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu?
esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, voltará da mesma forma. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos que da mesma forma que Jesus foi, ele vai voltar. Literalmente. Eu creio que não é escondido, alguns afirmam. Mas literalmente, porque quando ele foi arrebatado, ele tinha ali testemunhas, pessoas olhando o seu arrebatamento. E ele é a primícia, é o princípio, é o início de uma vida nova, é Jesus. Portanto, se você quer uma vida nova, aceite a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e viva em Cristo, que você vai ter uma vida nova para a glória de Deus. Vamos ler aqui também Atos capítulo 2, no versículo 4, porque assim como Jesus ele fez uma promessa, dizendo, versículo 5, Atos 1, 5, porque João na verdade batizou com água, mas vós dentro de poucos dias sereis batizados no Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, no versículo 4, ele cumpre essa promessa, dando aí o dom de línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero dizer aqui para todos que quem manda é o Espírito Santo. Alguns falam assim que o dom de línguas é a língua terrena. Agora, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Assim como tem a língua terrena, tem a língua celestial também. Assim como tem a língua do homem, tem a língua dos anjos. Cada país tem a sua língua. Onde nós vamos morar é outra língua, que é em Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro. Outra coisa, meu irmão, eu sozinho não sou igreja. A igreja é um corpo, somos unidos em Cristo. Eu não sou igreja sozinho, vamos unir para que nós venhamos combater o bom combate junto, em nome de Jesus. Vamos lá a respeito da volta de Jesus. Por que eu coloquei todos esses capítulos e versículos? Porque tudo isso envolve a volta de Cristo. Temos que estar cheios do Espírito Santo, 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 santo. Não é espírito imundo nem sujo. É santo, santo. Não é o espírito do carnaval, nem o espírito da dança das igrejas, nem o espírito da bagunça, nem o espírito do pentecostalismo apostato. É o Espírito Santo, manso, humilde, simples. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá continuar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, para mim trazer aqui para vocês algo sobre a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de forma alguma precederemos aos que já dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Alguns pegam esse versículo aqui e falam: Jesus é o arcanjo Miguel. É conversa. O meu Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. Quando os anjos tocam a trombeta, está anunciando a voz de Deus pelas trombetas. Os anjos são a voz de Deus. Então, a voz de arcanjo quer dizer voz de autoridade suprema, que é a voz de Deus. Jesus é a voz de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então não confunda uma coisa com a outra. Se lemos a Bíblia carnalmente, queremos entender carnalmente, materialmente. Mas se entende em espírito e em verdade. Vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 21, já no finalzinho aqui, para entendermos o seguinte. Quem que é a noiva do Cordeiro? É eu, é você? Apocalipse capítulo 1, versículo 9 fala assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo: Vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, vinda de Deus. Quem é a noiva do Cordeiro? Quem que é a noiva amada? Vou ler de novo, 21, versículo 10. Ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu, vinda de Deus. No versículo 9 fala assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo: Vem e mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem que é a noiva, a esposa do Cordeiro? Nós vamos ser a noiva, a esposa do Cordeiro, se nós estiver na Nova Jerusalém, se nós for arrebatado e estiver lá. Estamos em Apocalipse capítulo 21, logo à frente, mesmo 22, encerrou o livro. Sela o livro. Há muita confusão no nossos dias. É só ler a Bíblia. Nós não viemos aqui contender com você, mas queríamos passar um pouquinho da verdade. Apocalipse 22:15 fala assim: Ficarão de fora os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. No versículo 18 fala assim: Declara a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Versículo 19: Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém? Jesus está às portas. Que Deus abençoe. Você possa meditar nessas palavras, capítulos e versículos, que não dá aqui para ficar falando muito. É para quem crê. Quem não crê já está condenado. Onde está isso, irmão? Livro de Marcos.
capítulo 16, no finalzinho do livro. Glória a Deus, aleluia. Versículo 18. Capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Amém? Que Deus te abençoe. Aceita Jesus enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus pode mudar a história da tua vida. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.